possa ser que Deus venha nos transformar, venha nos encher dele, para que nós possamos estar capacitados para viver aquilo que ele tem para nós. E cante com a gente essa canção que é bem conhecida. Assim, ó. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Toma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo
Usa-nos, Senhor, e liberta, Senhor, de nós mesmos. Servir a Deus não é uma tarefa fácil. Servir a Deus requer renúncia. Servir a Deus requer amor. E essa canção, ela fala sobre a batalha que nós enfrentamos todos os dias. Nós enfrentamos batalhas espirituais, mas também enfrentamos batalhas com a gente mesmo. Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E se a gente der ouvidos à nossa carne, a gente vai perecer. Mas o Senhor, Ele continua sendo fiel. E Ele sempre nos resgata. E que o Senhor venha nos libertar de nós mesmos. Que a gente possa ter um coração que ame o próximo, que ame a palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos cantar agora. O que seria de mim?
viver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-nos, Pai, de nós mesmos. Nós desejamos ser a tua morada, lugar de habitação. Eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia, aleluia. As palmas louvam o nome do Senhor, amém. Aleluia, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Graça e paz, igreja. Quero já vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 23. Quão bom é estarmos na presença dEle. Quão bom é glorificarmos. Quão bom é fazermos aquilo que fomos chamados. Todos encontraram? Amém. E diz assim: então, toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e declara ele próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia, e os seus ensinamentos começou na Galileia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou-se se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ouvia falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que vocês fizeram contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez para que mereça a morte. Ele nada fez para que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele. Solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato.
Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nada que seja digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aqueles que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Curve a sua cabeça. Senhor, estamos aqui diante de Ti. Não Te pedimos apenas que faça aquilo que nós precisamos ou aquilo que nós pedimos e suplicamos, mas que o Senhor nessa manhã se revele exatamente como nós precisamos que o Senhor se revele. Seja com a palavra de correção, com a palavra de amor, com a palavra de acalento, com a palavra de coragem, com a palavra de restauração. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua manifestação, nós precisamos da Tua glória, nós precisamos de Ti, Jesus. Não, que não seja a nossa vontade, que não seja o nosso eu, que não seja aquilo que os nossos olhos veem carnalmente, mas que seja o Teu Espírito nos conduzindo nessa manhã ao centro da Tua vontade. Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. Que nós possamos desejar estar em Ti. Abra os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir. Abra o nosso coração para que possamos ser tocados por Ti. Deus, tens liberdade nessa manhã. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Sabe, esse texto é um texto pesado, né? É um texto onde a gente vê religiosos ali, basicamente olhando para Jesus, ou melhor dizendo, para Pilatos, e dizendo: solta-nos um assassino, mas mata Jesus. Solta aquele que de fato merece a morte, mas mata Jesus porque ele nos confronta. Então eu preciso silenciar ele de alguma forma. Quando a gente rejeita o propósito de Deus nas nossas vidas, porque Ele vai contra os nossos desejos, a gente corre um sério risco de gritar: crucifica, crucifica. Quando o propósito de Deus, Ele nos confronta, diante daquilo que a gente tinha como expectativa, a gente certamente, talvez até inconsciente, mas a gente vai ter uma tendência de gritar: solta Barrabás e crucifica. A gente vê isso claramente no texto. Os sacerdotes e os líderes deles estavam nesse momento diante de Pilatos e exigiam ali constantemente, dizendo: não, ele pecou, não, ele está fazendo uma arruaça aqui, ele está, levantando a multidão, ele está ali falando que eles não devem pagar tributos, e tudo isso era mentira. Ao ponto que até mesmo quem estava julgando olha e fala: mas eu não estou encontrando nada disso que vocês estão falando.
Mas a vontade, o desejo daqueles sacerdotes era: crucifica Jesus, porque ele está ameaçando o meu lugar de poder. Crucifica Jesus, porque ele está ameaçando o meu lugar de satisfação nos meus desejos. Então crucifica Jesus. E aí eu vos falo, talvez uma frase mais impactante que eu ouvi recentemente, que talvez a pior coisa que possa nos acontecer seja Deus realizar o nosso desejo. Talvez a pior coisa que possa nos acontecer seja Deus realizar o nosso desejo. Nós somos seres humanos corrompidos. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Nós somos constantemente levados e somos tendenciosos a acreditar nas nossas próprias verdades, no nosso ideal de vida, olhar a vida com as nossas próprias lentes. Então a tendência de que os nossos desejos estejam completamente idealizados em egoísmos banais é absurda. E eu não estou dizendo que os seus desejos não são válidos. Eu não estou dizendo que às vezes os seus pedidos eles não são válidos. Pelo contrário, eles são também. Só que, às vezes, o propósito de Deus vai de confronto com eles. Às vezes, tudo que eu queria era ir para a direita, mas se eu for para a direita, eu não vou alcançar o propósito que Deus estabeleceu. Só que para a direita eu realizo a minha vontade. Ali eu realizo o meu desejo, ali eu tenho a satisfação do meu ego. Mas não é isso que Deus está projetando, não é isso que Deus está planejando. E quando a gente se depara com o texto, basicamente a gente olha e vê uma coisa que reflete muito dos nossos dias hoje. A gente vive olhando tanto para o que a gente precisa, para o que a gente quer, para o que a gente almeja, para o que a gente deseja. A gente está tão cheio de si mesmo, sabe? O que a gente mais tem hoje são livros de autoajuda, são coaches na internet, psicólogos, psicanalistas, e eu não estou dizendo, não estou invalidando o que eles fazem, de maneira nenhuma. Só que eu estou dizendo que a gente está em um ambiente, a gente já é tendencioso a olhar para si mesmo. Aí a gente está em um ambiente onde tudo que a gente olha ao nosso redor fala: olhe mais para você. Olhe mais para o que você precisa, olhe mais para a sua verdade, olhe mais para a sua história, olhe mais para você mesmo. E aí a gente começa a olhar para si mesmo e começa a ver um monte de buraco, sabe? Aí a gente começa a olhar para a história e fala: cara, mas eu tenho tantos traumas, né? Nossa, tadinho de mim. Poxa vida. Nossa, mas a minha história foi tão sofrida. Eu mereço ser recompensado de alguma forma. Ó vida, a gente tem traumas, a gente tem feridas, mas a gente tem um Deus que cura. A gente tem um Deus que diz que até as nossas feridas, que até os nossos traumas, Ele usa com um propósito para glorificar a Ele. Então não, eu entendo, dói, machuca, mas às vezes a gente precisa simplesmente pegar essa dor e falar assim: Senhor, eu entendo que até nisso o Senhor é glorificado. Até nisso o Senhor é glorificado, até mesmo na minha história toda errada o Senhor é glorificado. Mas de verdade, quem quer ouvir que as suas dores você precisa aceitar e precisa glorificar Deus com elas? Não. É mais fácil eu dizer para você que se você orar mais, se você ter mais fé, se você seguir, obedecer mais tudo que manda o script, Deus vai curar, sabe? Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai te recompensar de alguma forma. De verdade, Ele já nos deu tudo que a gente precisava. Um Jesus escancarado em uma cruz, de braços abertos, dizendo: eu sou suficiente para vocês.
Só que a gente está tão cheio do que o mundo fala. A gente está tão cheio das teorias que eles nos trazem, que aí a gente começa a olhar para as nossas faltas e fala: poxa vida, eu realmente preciso de tanta coisa. Eu preciso de tanta coisa. Poxa, eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de pessoas, eu preciso ser aceito, eu preciso ser validado, eu preciso ser aplaudido, eu preciso ser amado. E aí a gente começa a precisar. E aí as nossas orações, as nossas vidas, o nosso relacionamento com Deus passa a ser: Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Jesus, eu aqui mais uma vez. Esse passa a ser o nosso relacionamento com Ele. E aí eu posso te dizer, a gente não larga Jesus e pode não largar a Deus. A gente pode não sair dessa igreja, a gente pode continuar vindo todos os domingos, terças e assim por diante. Mas quando a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus passa a ser só baseado naquilo que a gente quer, deixa eu te contar, o seu Senhor se tornou seus desejos. Quem está governando a sua vida são os seus desejos. A gente raramente quer um Deus de verdade. Sabe por quê? Porque ter um Deus significa que eu não vou fazer a minha vontade, mas a dele. Ter um Deus significa que eu não vou seguir o meu caminho, mas o caminho dele. Ter um Deus significa que eu vou submeter todo o meu corpo, toda a minha existência, toda a minha vida a Ele, e não o contrário. Mas o que a gente quer é sim, talvez um Deus um pouquinho diferente, que nem sequer pode ser chamado de Deus, mas mesmo assim a gente chama. A gente quer alguém que a gente olha e fale: olha, Deus, eu preciso de tudo isso aqui. Tá vendo? Tudo isso aqui eu preciso. E aí a gente apresenta a Ele e fala: e tá tudo bem, se de alguma forma eu tiver que te dar alguma coisa. Então talvez eu te dê um dízimo maior, talvez eu te dê uma oferta, talvez eu te dê a minha devoção em algum ministério, mas contanto que o Senhor faça, tá tudo bem. Sabe, um relacionamento de troca. Aquele negócio que os seus desejos são o que te motiva, mas aí a gente enfeita e coloca Deus ali na frente e fala: não, se dizem que Ele é poderoso o suficiente, eu tenho certeza que Ele vai realizar a minha vontade. Ele vai realizar o meu desejo, porque Ele tem poder, basta eu ter fé. Deixa eu te contar, Ele tem poder, de fato. Ele tem poder para mover céus e terra. Ele tem poder para desfazer tudo o que Ele quiser e trazer à existência. Mas Ele é Deus e vai agir conforme a sua própria vontade. Deus nunca deixou de ser Deus. Deus nunca deixou de ser o autor da criação. Deus nunca deixou de ser o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele nunca deixou de ser. Apenas nós que nos esquecemos porque estamos cheios de uma teologia banal e teorias que o mundo nos oferece, dizendo: se você está em algum lugar, você precisa ter algo em troca. Se você está em um relacionamento, você precisa trazer algo em troca. Só que aí é tão injusto, sabe? O nosso pensamento com relação a Deus é tão, mas tão injusto, porque é o próprio Cristo dizendo assim: tá, eu não sou nada? Tá, então você está querendo dizer que tudo que você precisa é isso que vai te fazer feliz, que vai te saciar a sua sede, é tudo isso que você precisa. Então tá bom, mais fácil seria se Deus não tivesse entregado o seu próprio filho.
a gente precisa é de Jesus. O que a gente precisa é de Cristo. Por mais que Ele vá contra os nossos desejos, por mais que Ele vá contra a nossa idealização. Aqueles sacerdotes não imaginaram um Cristo crucificado. Não era a idealização deles. Não era aquilo que eles queriam. Mas era exatamente o propósito de Deus. Um Cristo que iria morrer no lugar de cada um deles, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Quem mais tinha que glorificar de pé? Os feitos de Jesus. Quem mais tinha que se levantar diante de uma multidão e falar assim: eis o Cristo, Filho do Deus vivo. Eram os sacerdotes, eram os mestres da lei, eram os fariseus, eram os saduceus, eram os escribas. Afinal de contas, quando eu trouxer a palavra religioso, eu não estou trazendo no sentido pejorativo e de certa forma criticando eles, mas líderes religiosos mesmos que estavam ali envolvidos. E quando a gente fala sobre eles, a gente entende que a vida deles era aquilo. A vida deles era meditar nas Escrituras, era jejuar, era orar, era buscar a Deus constantemente. E eles escancaravam isso para as pessoas, sabe? Eles oravam alto, eles jejuavam e deixavam sua cara batida, mostrando que de fato eles estavam cumprindo as ordenanças de Deus. E aí eles viviam dessa maneira. E pensa comigo, se alguém medita tanto na Bíblia, jejua tanto, ora tanto, era para esse alguém reconhecer nitidamente o próprio Deus sendo revelado diante dele. Afinal de contas, quando Jesus usava aquelas palavras de referência ao Antigo Testamento, e ele falava com autoridade, não como os outros falavam, eles deveriam olhar e falar: uau, esse é diferente. Quando Jesus pega o livro de Isaías e fala: esse sou eu, era para eles olharem e falar: de fato, é Ele. Aquilo que a gente tanto esperava, aquilo que a gente tanto aguardava, a maior promessa das nossas vidas apareceu: Cristo, o Salvador da nossa alma. Esse deveria ser o pensamento deles, mas pelo contrário, olha o contraste do texto que a gente vê. Esse aqui é o ápice daqueles homens revoltados, instigados, com inveja, olhando e falando: não, eu não quero esse Cristo. Eu não quero esse Cristo porque não foi esse Cristo que eu projetei. Eu não quero esse Cristo porque Ele está dizendo que eu vou perder a autoridade sobre aquela nação. Eu não quero esse Cristo porque Ele está me tirando do altar e colocando Ele. Eu não quero esse Cristo. Os líderes religiosos dessa época, aqui no texto deixa claro que eles tinham um determinado poder sobre a população. Eles tinham um determinado incentivo, de certa forma, de Roma. Então, eles estavam ali, sabe, cuidando um pouco de tudo ao mesmo tempo. Então, eles estavam em uma posição de destaque, uma posição que tinha bastante poder aquisitivo, uma posição onde eles podiam mandar em si mesmo e até mesmo nos outros. Eles representavam uma extensão de Roma. E quando eles veem Jesus movendo a multidão, quando eles veem Jesus cativando pessoas, quando eles veem Jesus fazendo milagres, aquilo começa a incomodar eles. Porque, poxa, se agora tem uma outra pessoa que está tendo mais autoridade e mais voz do que eu, e ele é só um, sobre a população,
certamente Roma vai me tirar do lugar que eu estou. Isso não são palavras minhas. João, capítulo de número 11, deixa isso claro. Depois que Lázaro ressuscita, fala que ali eles têm uma conversa no Sinédrio. Eles falam, a gente tem que fazer alguma coisa. Esse homem vai dominar tudo, está fazendo uma bagunça em tudo que a gente estabeleceu. Sabe, esse homem está tirando tudo do lugar. Não dá para a gente permanecer assim. Aí Caifás olha e fala, é necessário que um homem morra. E mal ele sabia, mas ele estava profetizando exatamente que Jesus iria morrer por nós. E aí naquele momento que eles têm o medo de perder o seu lugar, a sua posição, a sua autoridade, a realização dos seus desejos e da sua vontade, eles começam a ficar inquietos e falam, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. E é quando acontece o momento que Jesus é traído por Judas. Eles levam Jesus ali preso. Depois, mais pra frente, né? Depois dessa reunião, eles levam Jesus preso. E a gente chega no texto que a gente está lendo. Jesus preso, ali de frente para os sacerdotes. Aí eles pegam e falam assim, Pilatos, resolve, porque a gente não tem autoridade para crucificar ele. Então é o seguinte, ele está querendo fazer uma arruaça. Ele está querendo instigar as pessoas. Só que tudo isso era mentira. Olha quem estava instigando a crucificação de Jesus. Não era os de fora. Era a elite sacerdotal. Quem estava instigando a crucificação do Cristo não era Pilatos, não era Herodes, era a elite sacerdotal. Sabe o que às vezes eu me questiono? Será que eu faria parte desses? Que olharia para o Cristo que está me sendo revelado, não aceitaria e diria, crucifica Ele, silencia Ele. Não, melhor não ouvir o que Ele está falando, porque Ele está denunciando que eu sou hipócrita. Como assim? Não, é melhor não ouvir o que Ele está falando, porque Ele está denunciando que os meus desejos são egoístas. Como assim? Olha só, eu jejuo, eu oro, eu venho na igreja, eu faço tudo certinho e mesmo assim eu estou errado? Como pode? Nós somos pecadores. Nós somos maus. E às vezes nos esquecemos disso porque deixamos de olhar para Cristo. Mas o Cristo revelado, Ele é a exata solução de tudo que a gente precisa. Porque por sermos maus, nós merecíamos a morte. Por pecarmos contra Deus e estarmos destituídos da sua glória, a condenação era para que os cravos fossem pregados em nossas mãos. Era para que os chicotes tivessem sido colocados nas nossas costas. Era para que nós fôssemos humilhados, cuspidos, rejeitados, abandonados. Nós merecíamos. Ele não. Mas aí, em um plano perfeito de redenção, em Cristo Deus culmina o propósito e diz ali, filho, é ali onde você encontra a redenção. É ali onde você encontra a salvação. É ali onde você precisa estar. É ali que eu vou te encontrar. No lugar de dor, às vezes. No lugar de sofrimento também. Mas é ali. É conflitante, sabe?
É conflitante a gente pensar que são os sacerdotes, que são os religiosos que crucificaram e, assim, né, instigaram a população a gritar: crucifica-o e solta Barrabás. Porque a gente começa realmente a olhar e falar assim: será que de fato eu estou vivendo certo? Isso era para servir de um espelho para nós. Será que de fato na minha vida, na minha existência, no meu caminhar com Deus, eu tenho glorificado a Cristo? Eu tenho deixado Ele assumir o lugar que Ele precisa assumir e que é dele? O lugar de Senhor, o lugar de mestre, o lugar de rei, o lugar de salvador. Porque às vezes a gente faz igual o povo, sabe? Do Israel como um todo. A Bíblia no Antigo Testamento vai ser repleto de histórias como essa, onde era para ser uma nação santa, um povo escolhido de Deus, um povo separado, um povo que fosse espelho para os demais, mas começam a olhar para fora e falar: eu acho que aquela ideia é legal eu trazer aqui para dentro. Eu acho que aquele Deus que está lá no Egito, eu posso trazer para dentro. Afinal de contas, é o Deus do sol, sei lá, né? E aí, no fundo, as nossas atitudes, a atitude deles de trazerem outros deuses para o altar, é basicamente eles dizendo: olha, como eu oro e talvez Deus não esteja fazendo a minha vontade, eu vou trazer outro Deus para que assim talvez aconteça. A gente pode não esculpir ídolos, a gente pode não fazer bezerros de ouro, a gente pode realmente não fazer nada disso. A gente pode não tirar Deus do altar, mas o nosso altar está cheio de coisas que não era para estar. O nosso altar está cheio de coisas que não eram para estarem, porque no fundo a gente quer que de alguma forma o nosso desejo seja realizado. A gente não veio para a terra para que o nosso desejo fosse realizado. A gente não veio para cá para que a gente vivesse um conto de fadas e terminasse talvez, foram felizes para sempre. Talvez de certo aspecto sim, se a gente for olhar para Cristo, mas não nessa idealização que a gente tem criado hoje em dia. Mas sabe, talvez nessa manhã a mensagem ela seja de confronto, sabe? Com os nossos eus, com a nossa vontade, com o nosso ego. Mas da mesma forma que Deus aparecia no Antigo Testamento para eles bradando e dando um grito de amor, dizendo: ei, olhem para mim. Ei, vocês estão andando nos lugares errados. Ei, vocês têm amado as coisas erradas. Ei, vocês têm desejado Deus errado. Ele também se revela a nós e nos diz nessa manhã que talvez os nossos desejos eles estejam totalmente corrompidos. E por estarem corrompidos, melhor é que não se cumpram. É difícil. É difícil a gente submeter a nossa própria vontade no altar. É difícil entregar. É difícil, ao invés de eu gritar, solta Barrabás, eu gritar, solta Jesus. Porque Barrabás não vai ter interferência na minha vida, sabe? Barrabás não vai mudar nada na minha vida. Mas Jesus vai. Jesus talvez vai tirar tudo do lugar e coisas que eu achava tão lindas, que eu achava tão corretas. Mas eu vejo Jesus olhando e falando: não, vamos ter que mudar. Nós somos resistentes. Nós somos tolos.
nós somos fracos. E sabe, se Deus não abrir os nossos olhos, se Deus não rasgar a verdade diante de nós, nós continuamos achando que estamos certos. Nessa manhã eu quero te convidar a dizer: Cristo pode dominar tudo. Cristo, que não seja o meu desejo, porque às vezes o meu desejo é como se eu estivesse te crucificando na minha vida, te deixando preso em uma caixinha e ali, guardadinho, enquanto eu domino tudo. Mas que seja, por mais que doa, por mais que me confronte, por mais que me quebre por inteiro, Deus, assume o teu lugar. Assume o teu lugar, Deus. Assume o teu lugar de domínio sobre a minha vida. Assume o teu lugar, que é o Criador dos céus e da terra, dono de tudo que existe. Deus, eu submeto a minha vontade ao teu grande, poderoso e maravilhoso propósito. Deus, eu me submeto a ti. Não que nós não possamos gritar: Barrabás, solta ele, crucifica Cristo, mas o contrário, e dizermos: Cristo domina tudo em mim, mesmo que isso quebre e frustre todos os meus desejos. Mas tem uma boa notícia, sabe? Porque conforme a gente conhece esse Cristo, conforme a gente vive com Ele, a gente percebe que Ele é irresistível. Sabe por quê? Porque no fundo, as faltas que a gente tem, as carências que a gente tem, o desejo de aceitação, o desejo de cuidado, o desejo de realização, Cristo fala: ei, eu tô aqui. Ei, eu sou teu amigo. Ei, eu sou socorro bem presente no dia da angústia. Ei, quando ninguém te vê, eu te vejo. Ei, antes mesmo da criação do mundo, eu escolhi. Que amor. Que amor inenarrável, que amor incomparável. A nos depararmos com esse amor, não tem como resistirmos. E por mais que às vezes a gente se perca nos nossos próprios desejos, Ele vem como um pai amável e diz: ei, não é por aí. Não é assim. É o meu desejo, é a minha vontade. Mas fica tranquilo, filho. Porque a minha vontade, ela é boa. Ela é perfeita e ela é agradável. Eu estou dizendo sim para você abrir mão da sua vontade. E talvez você não entenda o porquê precisa abrir mão do seu desejo. Mas aí Deus proclama claramente nas Escrituras dizendo: os meus propósitos são maiores, são melhores. Os meus caminhos são mais altos que os teus. Os meus pensamentos excedem qualquer um que você possa ter. Nem olho viu, nem ouvido ouviu. Ei, vocês são meus, não tenho por que temer, pois a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Pode doer, mas eu nunca disse que a consumação da história seria aqui. A consumação da história é quando a gente estiver com Ele, cantando santo, santo,
santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Esse é o nosso propósito, é glorificar a Ele, é viver para Ele, é nos devocionar a Ele constantemente até a consumação dos séculos, quando Ele virá, levará a sua igreja e dirá: agora vocês estão em mim. E ao contemplar Ele, nós não conseguimos dizer mais nada além de santo, 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 santo. És diferente de tudo que vimos. Ele está à parte de tudo que a gente pensa e de tudo que a gente espera. Ele é o nosso tudo, o nosso tudo. Coloquem-se de pé. Nesse texto, os sacerdotes, que eram para conhecer a Deus tão profundamente, que eram para saber de cara que aquele era o Cristo sendo revelado, gritaram: crucifica Jesus. Mas pela bondade do Espírito, pela misericordiosa graça dele, que os nossos olhos possam ser abertos, que a gente possa ver o quão maravilhoso Ele é e o quanto não dá para resistir a Ele, ao ponto de dizermos: Senhor, domina tudo, que o teu propósito seja feito, e que o meu desejo ao te conhecer, ao estar em ti, ao me aprofundar em ti, ele se converta em realizar os teus propósitos. Que o meu desejo se torne cumprir a tua vontade. Que os nossos desejos se tornem te obedecer, Pai. Pai, entendemos que desejo não é inimigo de propósito, mas nós precisamos submeter os nossos desejos e vontades à tua vontade, à tua soberania. Pois não somos deuses de nós mesmos, mas tiramos dos altares, tiramos dos lugares que não deveríamos ter colocado as nossas vontades, os nossos propósitos, os nossos planos, e dizemos: Cristo, assuma o teu lugar, assuma o teu lugar, Jesus, assuma o teu lugar, Jesus, Jesus, faça a tua vontade em nós. Ó Deus, faça a tua vontade em nós, pois já não quero viver para mim. Estamos aqui, Pai. Aleluia, aleluia. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra
a hora de dizimar e ofertar. Vocês veem que tem um envelope aí nos assentos, né? Para facilitar um pouco esse momento, você que trouxe dinheiro pode depositar dentro do envelope ou usar o QR Code. Às vezes fica mais fácil você ficar apontando, às vezes não consegue ler o QR Code lá no alto. E a gente fez essa opção de colocar no envelope. Você pode escanear aí e fazer a sua contribuição. Vou trazer aqui um pequeno texto para elucidar esse momento, que está lá em Gênesis 14, versículo, agora ficou melhor. Gênesis 14, versículo 18, que diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Amém? Esse é o momento em que Abrão recebe um prêmio por ter ganhado uma batalha e imediatamente dizimou ao reino. Amém? E que assim nós possamos fazer. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, segure-a na mão, vamos orar por ela. E é um momento da gente adorar o Senhor com a contribuição à casa de Deus. Amém? Pai, te agradecemos nesse momento, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, mais uma vez escutando uma palavra maravilhosa que tem enchido os nossos corações de graça e de alegria. Abençoa grandemente, Senhor, aquele que pôde trazer a sua oferta, o seu dízimo, e aquele que não trouxe, abençoa mais ainda, para que venha ter uma nova oportunidade de contribuir na tua casa. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Faça uma oferta, faça um dízimo, para que a sua vida venha a ser abençoada, não como moeda de troca, mas por você estar honrando a Deus com os seus dízimos e suas ofertas. Tá bom. Bom, temos uma visitante, Luciene. Quem é a Luciene? Está por aí? Opa, você fica de pé por um minutinho, por favor. Não se sinta constrangida, se sinta abraçada. Como que a igreja recebe a irmã Luciene? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Amém. Volte sempre e traga mais gente. Amém. Sinta-se à vontade na casa de Deus. É bom sempre receber visitantes. Que a casa de Deus, quanto mais cheia, melhor. Quanto mais gente aqui, menos gente lá fora dando trabalho, né? Louvado seja Deus. Eu acho que não temos nenhum recado específico essa semana. Segue a agenda da igreja. Na próxima terça, culto de oração às 8 da manhã. Semana que vem, mais uma aula maravilhosa. Você que não pôde vir, venha aprender na escola bíblica. E em seguida o nosso culto maravilhoso, culto da família. Amém? Vamos ficar de pé para estar encerrando. Agradecendo a sua presença aqui, vindo adorar a Deus, vindo agradecer pelo que Ele tem feito por nós a cada minuto e que Ele venha nos continuando a nos abençoar durante essa semana, amém? Pai, te agradecemos mais uma vez, estarmos aqui em Tua presença, Deus. Senhor, vai abençoando a nossa semana desde já e ela seja completa, Senhor, em que nós possamos seguir as Tuas Escrituras, fazer a Tua vontade, Senhor, cumprir o nosso propósito, os nossos desejos que fiquem em segundo plano e o propósito da Tua vontade seja cumprido em nossas vidas. Nos guarda, nos protege, nos guia, em nome do Senhor Jesus, amém. Estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos e sobre todos. Todos digam amém. Amém. Vai em Deus e que Deus nos acompanhe.